Bom, amigo telespectador, estamos aqui de volta apresentando o terceiro bloco do programa Em Busca da Felicidade Interior. Bom, Luiz, você é professor de astrologia, de tarô. De que forma a astrologia e o tarô pode modificar a vida de um ser humano? Como um todo, uma astrologia bem feita, um tarô bem consciente. Olha, tanto a astrologia, quanto o tarô, quanto outras ciências ligadas ao esoterismo, né, como a numerologia, a alquimia, o conhecimento hermético, todos eles são ferramentas que nos auxiliam no trabalho de interiorização e de autoconhecimento. Então, nesse sentido, eles nos ajudam, eles nos dão elementos para que nós possamos compreender por que determinadas coisas se passam na nossa vida, porque nós criamos de determinadas maneiras a nossa realidade. Então, tanto o referencial astrológico, que é antiquíssimo, né? A gente encontra a astrologia nas civilizações mais antigas que a gente tem registro. Quanto o tarô, que é alguma coisa que vem mais conhecido a partir da Idade Média para cá, eles são livros, o tarô principalmente, é um livro de conhecimentos. Ele funciona como se fosse um livro da vida, né? Nós não temos, no nosso processo educacional, alguma coisa que nos ensine a lidar com as situações, tanto internamente quanto externamente. A gente é educado para viver, desempenhar papéis, ser produtivo, tudo isso está correto. Lógico. Mas nós começamos a aprender a viver passando pelas experiências. E eu penso que isso é muito cruel. Nós poderíamos ter tido algum tipo de referencial educacional que nos possibilitasse entender as situações da vida, entender as motivações reais nossas, das pessoas, e como as situações, como a sincronia da vida faz com que tudo aconteça. O tarô, ele é uma forma de nós podermos, talvez um dia, criarmos esse livro da vida. Meditarmos, conhecermos as situações, conhecermos as motivações internas, o sistema interno que funciona para a criação da realidade exterior. Então, nesse sentido, essas duas ciências, a astrologia e o tarô, eles nos auxiliam nesse universo de mergulho interno. Outra ferramenta que eu considero muito importante é a meditação. A meditação como um processo de você ir para dentro de si, fazer a conexão com o mais profundo de você, e poder, dessa forma, se confrontar com os aspectos positivos e negativos da sua realidade e de você mesmo. Tem uma técnica específica que você utiliza para meditar ou não? Porque existem N técnicas. Eu quero saber o seu Luiz. Qual a técnica que o Luiz utiliza? Olha, eu utilizo várias técnicas no meu trabalho, várias linhas. Mas a técnica que eu, considero muito produtiva é a técnica que nos possibilita o autoconfronto. Então, nós pegamos, por exemplo, uma área da nossa vida onde existe uma insatisfação, onde existe uma não realização, e vamos para dentro de nós mesmos, colocamos essa insatisfação e começamos a buscar, através da nossa voz interna, as motivações que nos levam àquela insatisfação. O que cria em nós aquela insatisfação? Que forças positivas buscam a superação e que forças negativas sustentam a manutenção daquela frustração ou daquela inatividade? O trabalho de meditação, dessa maneira, eu entendo como um trabalho de autoconfronto, onde você olha para dentro de você, confrontando-se com seus aspectos positivos e seus aspectos negativos. Isso é possível uma pessoa realizar sozinha? Sim. Mas seria sempre bom que nessa trajetória de autoconhecimento a gente pudesse ter sempre alguém
ou um focalizador, algo que te guie nesses passos iniciais. O encontro dessas respostas ou desses caminhos interiores traz muita satisfação para a gente, traz muita alegria, traz um sentimento de que você pode criar uma realidade diferente daquela na qual você está inserido. Nos devolve a condição de criadores, compreende? Então, todos esses trabalhos, e mesmo com outros conhecimentos espirituais ou mesmo esotéricos, ou até através da própria psicologia, todos esses conhecimentos visam única e exclusivamente fazer com que a pessoa possa desenvolver um caminho interior de calma, de tranquilidade. Eu coloquei para você, em outro momento hoje, que não é o que nos acontece que importa, mas como nós lidamos com o que nos acontece. Então, essa forma de enxergar a vida, de lidar com a realidade, focando na nossa responsabilidade interior, no como nós vamos responder àquele fato ou àquela realidade, este foco é o que nos habilita e nos fará, ao longo de uma trajetória, encontrar a nossa calma, nossa paz interior. Eu tenho a certeza absoluta que todo o processo depressivo, que hoje está na moda, né? A síndrome do pânico, assim por diante, eu atendo muitas pessoas a nível de clínica. Então a depressão é o conflito existente entre aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu estou fazendo. Porque isso ocorre de uma forma grotesca, gigantesca, com todas as pessoas. Porque aquilo que eu realmente nasci para fazer, eu não consigo fazer. Porque de alguma forma fui cerceado, bloqueado. E é como se eu tivesse com fome. E eu abrisse a geladeira está forrada de alimento. Aí eu olho e falo assim, não é isso que eu quero. Fecha a geladeira. Mas a minha fome, que nós chamamos de fome oculta, ainda ela persiste. Então eu abro novamente a geladeira e começo a comer coisas que na verdade não tinha intenção de me alimentar. Emocionalmente, é o que ocorre e gera a depressão. Eu nasci, por exemplo, para ser um pintor, para ser um escritor, para ser um bailarino, para ser isso ou daquilo. Mas a sociedade ou a própria cultura familiar me bloqueou. Não, o escritor não dá dinheiro, né? Bailarino, essa é uma pessoa afeminada que usa assim por diante. Pintor também não vai gerar dinheiro. Você tem que ser o quê? Médico, dentista, engenheiro, advogado. Padrões. E eu acabo sendo realmente aquilo que você, ou que os meus pais, ou que a sociedade gostariam que eu fosse. Mas eu não sou assim porque eu não nasci para ser isso. E esse conflito me gera depressão, me gera o pânico. Né? E com certeza você deve ter chegado a essa conclusão, né? Porque você estuda, você sabe, você lida com pessoas. O que mais você poderia dizer a respeito disso, Luiz? Olha, a psicologia durante muitos anos se debruçou sobre as relações parentais, né? Sobre como a criança, o desenvolvimento da criança, a relação com os pais e o impacto que isso teve na sua vida. É inegável a existência desse impacto. Porém, nós sabemos que existem pessoas que têm uma personalidade suficientemente forte para fazerem frente a essa pressão social e familiar, enquanto outras cedem e se submetem. Eu penso que o trabalho de desenvolvimento, de ampliação da consciência, o trabalho de desenvolvimento do ser, envolve e passa por esse espaço, onde o indivíduo precisa se apropriar de si, não entender-se como uma vítima de uma realidade imposta de fora, de novo, mas como um co-criador da sua realidade. Na medida em que ele consegue acionar essa autorresponsabilidade e perceber-se, isso vai trazer muita força interior. E esse é um caminho para se sair da depressão.
O que ocorre em geral com a depressão é que o indivíduo ele tem tantas certezas que ele se isola. Com certeza. Então existe também o orgulho de todas essas certezas negativas. É uma pena. Mas é por isso que o trabalho é necessário. E apesar da pessoa ter essa certeza, ela continua alimentando essa negatividade. Isso. Porque ela tem poder. Por orgulho. Né? Por orgulho. Isso. Né? Por pena. Né? Ela quer se colocar naquela situação. É o orgulho de ser vítima. Exatamente. Né? Ela se sente orgulhosa, né? Igual o hipocondríaco. Não, eu tenho essa doença. Né? Uhum. Ou seja, você é hipocondríaco, você é doente porque quer. Uhum. Porque você pode realmente, transformando essa cabeça, através de palavras, através da sua ação, modificar todo o seu sistema mental, emocional e físico. Doente é aquele que quer ser. Tenha sempre bons pensamentos, boas palavras e boas ações, que você com certeza vai modificar o seu mundo interior. Você vai passar a dar mais valor a quem realmente você é. E vai conseguir atingir o grau, como o Luiz abordou, de co-criador de situações. Você pode co-criar a sua própria vida. Você pode ajudar as pessoas que te cercam a modificar o patamar e os valores das pessoas que estão muito próximas a você e que você as ama. Amar não é ser conivente. Quando eu amo uma pessoa, eu tenho que aceitá-la como ela é. Mas, através do meu exemplo, eu posso tirá-la do fundo do poço e ajudar a co-criar uma nova vida para essa pessoa que eu tanto amo. Bom, amigos telespectadores, continue fazendo as suas perguntas. Tem crítica? Tem sugestão? Um comentário a fazer. Em busca da felicidade interior, @tvmundi.com.br. E não se esqueça, o segredo das estrelas pode ser seu se você souber decodificar essa mensagem. Já já voltaremos para o quarto e último bloco do programa. Não saia daí. Em busca